Olá pessoal, professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora e vamos dar continuidade então à nossa Física 3. Nós vamos dar um salto agora, então antes nós estávamos considerando somente cargas paradas e agora nós passamos a pensar em cargas em movimento. Então o que nós vamos discutir hoje vão ser correntes, depois leis de Kirchhoff, duas delas em particular que são bem populares, a lei de Ohm e por fim força eletromotriz. A ideia, então, para tentar conectar a primeira parte do curso eletrostática com essa segunda, quando nós pensamos em cargas em movimento, ela remonta ao fim do século XVIII. E por volta de 1780, um médico italiano, médico, filósofo, físico, se é que a gente podia chamar físico nessa época, chamado Galvani, ele fazia certos experimentos de dissecação de rãs, e quando ele tocava com o bisturi em uma das patinhas da rã, ela tinha uma contração. E esse experimento meio que chamou a atenção e um outro italiano chamado Alessandro Volta, ele, sabendo dessas experiências, ele tentou reproduzi-las e ele entendeu que no fundo o efeito acontecia quando você tinha certos contatos entre metais. Ele acabou sendo o inventor da pilha, né, como nós conhecemos hoje, e ele colocou então vários metais, zinco e cobre, na verdade, empilhados, separados por papelão umedecido. E a conexão dessa primeira parte do curso, então, com a segunda, quando nós falamos em corrente, está ligado exatamente com efeitos, um desses efeitos ligado com a pilha. Ele conseguia, juntando os dois metais dessa sua pilha, ele conseguia faíscas. E essas faíscas eram as mesmas daquelas que nós tínhamos antes, por exemplo, quando estava mencionei um exemplinho, eu vou deixar o vídeo aqui, de capacitores, quando nós tocávamos lá no nosso gerador de Van de Graaff, nós sentíamos aquela faísca. A grande diferença é que nos problemas de eletrostática da primeira parte do curso, nós tínhamos a diferença de potencial altíssimas, altas comparadas com as de agora, que nós vamos discutir, em torno de 100.000 kV, por exemplo, mas uma vez descarregada, essa diferença de potencial ia a zero. No nosso caso agora, nós temos diferenças de potencial muito menores comparadas a 100.000 volts, mas elas são, em um certo sentido, mantidas com o passar do tempo. Bom, se vamos então falar em cargas em movimento para tentar definir corrente, vamos fixar algumas grandezas e tentar construir esse conceito matematicamente. Então a ideia é que se nós tivermos, por exemplo, nossas carguinhas, vamos chamá-las de, colocar esse símbolozinho aqui, uma bolinha com sinal de mais, elas se deslocam, digamos, com uma certa velocidade, a gente poderia pensar que essas cargas, então, estão dentro de um certo condutor. Vou fixar aqui um pedaço de um condutor cilíndrico, por exemplo, e a gente poderia, então, pensar que dentro desse condutor nós temos uma certa densidade, que seria, então, densidade volumétrica de cargas mesmo, carga por unidade de volume, e nós construímos agora um certo vetor que nós vamos chamar de densidade de corrente J, e ele é definido como essa densidade de cargas naquele trecho do nosso condutor, vezes a velocidade dessas cargas. E o que nós notamos agora? Nós notamos que é possível construir o conceito de fluxo desse vetor por uma certa superfície, por exemplo. Aqui assim, vamos orientar a nossa superfície, fixando então lá o nosso vetorzinho normal à superfície, vamos chamar então o vetor S, né, de superfície. E se nós calcularmos então o fluxo desse nosso vetor J, vamos chamar essa superfície de S, por aquela superfície S, isso vale então, por definição, é J produto escalar com S. E vamos tentar dar a interpretação no sentido de olhar as dimensões dessa grandeza. Essa grandeza que nós estamos chamando então fluxo desse nosso vetor J, em unidades é dada por, bom, densidade de cargas é Coulomb por unidade de volume, então Coulomb por metro cúbico. Velocidade, por sua vez, é dada em metros por segundo. E o nosso ds aqui é superfície, então a gente tem um metro quadrado, de modo que esse metro quadrado vezes metro da metro ao cubo cancela com o metro cúbico, ficamos com Coulomb por segundo. Então a interpretação física para esse fluxo que nós construímos seria a quantidade de carga que atravessa aquela nossa superfície S por unidade de tempo. É exatamente isso que nós vamos chamar de corrente elétrica.
olhando para as unidades, então tem sentido escrever taxa de variação de carga com o passar do tempo. Curiosamente, então, se nós pensarmos aqui em um fio que se bifurca, já que estamos falando de cargas se movendo, é razoável pensar em condutores, né? Por isso já estou falando fio. A gente poderia pensar que nós temos então uma certa densidade de corrente, eu vou chamar aqui de J, uma outra densidade de corrente na bifurcação aqui eu vou chamar de J1, e no outro trecho do fio eu vou chamar de J2. Nós poderíamos tentar agora estimar qual é, então, o fluxo desses nossos, de J aqui, então ao longo de todos os fios, por uma certa superfície fechada envolvendo essa bifurcação. Tipicamente essa bifurcação aqui em um fio é chamado de nó. Então o que nós encontramos? Olha, veja só, com aquela nossa orientação de superfície, então, apontado, vou chamar aqui de um certo ΔS. Nesse trechinho aqui eu vou chamar de um certo ΔS1. E nesse trechinho do fio eu vou chamar de um certo ΔS2. Então se nós calcularmos agora o fluxo, vamos chamar essa superfície vermelha de uma certa superfície que delimita um volume, então se nós calcularmos agora o fluxo de J por essa superfície fechada, é bem razoável esperar que acontece o seguinte, olha, sabendo que o nosso J é taxa líquida de saída, que o fluxo é taxa líquida de saída desse vetor J, e fazendo os produtos escalares correspondentes aqui de J com ΔS, nós ficamos com um certo menos a corrente I, por definição, né? Então veja, nós estamos colocando a superfície orientada em sentido contrário agora aqui ao nosso J. Já em ΔS1 e ΔS2 em relação a J1 e J2 aqui, nós ficamos com a própria corrente que atravessa o fio em 1, mais a corrente que atravessa um fio em 2. Ora, mas nós não temos nesse nó do nosso circuito nenhuma fonte ou sorvedouro de cargas. Então toda a carga que está entrando ali na superfície ΔS está saindo por ΔS1 e ΔS2. Então é razoável pensar que essa integral é zero. Isso implica então que a nossa corrente em I, que está atravessando, chegando na bifurcação, ela se divide e nós ficamos exatamente com I1 mais I2 do lado direito então da nossa expressão. Essa é conhecida então como uma das leis de Kirchhoff e lei dos nós. Um outro fato bastante curioso que está ligado também com uma dessas leis que nós vamos chamar de lei das malhas é simplesmente um fato experimental, nós vamos aceitá-lo, simplesmente que você pode verificar, na verdade experimentalmente esse fato, é que se nós somarmos então diferenças de potencial entre circuito, em um circuito fechado, a soma então das nossas quedas de potencial vale exatamente zero. Reparem que eu falei diferença de potencial, mas nossas cargas agora não estão mais paradas, nossas cargas estão em movimento. E simplesmente eu não posso demonstrar a existência do potencial, na melhor das hipóteses, o que eu posso fazer é de fato comprovar esse fato experimental. Como nós estamos chamando aqui de lei das malhas, significa então que de fato nós temos um circuito fechado e nós podemos verificar experimentalmente que vale essa igualdade. Um outro fato curioso ligado com esse resultado é que a Física 3 ela meio que se comporta como um parque de diversões do cálculo. Quando eu falo circuito fechado, de fato esse caminho é um caminho que passa por dentro dos nossos fios mesmo, passando por dentro de pilhas e resistores, enfim, de componentes elétricos e eletrônicos que nós vamos discutir nos próximos vídeos. Com a lei das malhas em mãos, então, sabendo então da existência do potencial nesse caso, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte, nós vamos fixar então um trecho de um certo condutor e nós vamos submeter esse condutor a uma certa diferença de potencial entre pontos que eu vou chamar aqui de A e aqui de B.
Então, quando nós ligamos uma certa diferença de potencial, então, entre os pontos A e B, nós estabelecemos um certo campo elétrico nesse trecho de condutor, vou chamar esse campo elétrico de E, e o fato experimental curioso aqui é que nós geramos com isso uma certa densidade de correntes que é proporcional ao campo, em primeira ordem. Então, as nossas cargas reagem à presença do campo e elas geram com isso uma certa densidade de correntes, elas se movimentam na presença do campo. Esse sigma é só uma constante de proporcionalidade, ele é chamado de condutividade do nosso material, depende de material para material. Repare então, o que nós vamos fazer vai ser tentar reescrever essa expressão integrando o nosso campo elétrico de A até B, gerando então lá a nossa diferença de potencial. Por definição, nós tínhamos chamado então VA menos VB como menos a integral para ir de B até A do nosso campo por um certo caminho que eu vou chamar, repare, então a existência do potencial está ligado com a independência do caminho, mas a gente pode traçar um certo caminho aqui que passa então por dentro do nosso condutor, vamos chamar esse caminho de C, e naturalmente essa expressão ela pode ser reescrita invertendo a ordem da nossa integração, então aqui fica integral para ir de A até B de E, produto escalar com o nosso dl. Ora, mas a gente pode substituir essa nossa expressão por, usando lá, então, essa expressão de que a densidade de corrente é proporcional ao campo, que é o que nós chamamos a propósito de lei de Ohm. Essa já é a nossa lei de Ohm. E eu vou tentar reescrevê-la de uma outra maneira, um pouco mais popular nos livros. Então, se nós trocarmos esse campo elétrico sabendo que ele gerou uma certa densidade de corrente, o que nós conseguimos aqui é a seguinte expressão. Então, a integral para ir de A até B de 1 sobre sigma vezes o nosso J, produto escalar com dl. Bom, vamos fixar aqui então um certo vetor unitário que aponta na direção do nosso caminho. Vamos chamar esse vetor unitário de U. E de modo que o nosso J nessa expressão, então, ele vale a corrente que atravessa aquele nosso condutor, dividido por uma certa unidade de área, chamada de ΔS, apontada na direção U. Bem como o nosso dl, ele então tem um certo tamanho também apontado naquela direção U. Nós estamos caminhando ali. E com isso, nós ficamos então com integral para ir de A até B de 1 sobre sigma. O nosso J nós vamos trocar aqui por I dividido por uma certa superfície ΔS, U, produto escalar com U do nosso elemento de linha, vezes dl. Então, produto escalar de U com U. Então, nós ficamos com U, 1. A corrente, então, agora, essa expressão ela fica reescrita como diferença de potencial igual a corrente é a mesma por todo o nosso condutor, vamos deixá-la de fora da nossa integração, e o que nos resta é uma certa integral para ir de A até B, de 1 sobre a nossa condutividade, multiplicado por dl dividido por aquela nossa superfície. Essa combinação toda aqui, ela depende então daquele fator que nós chamamos de condutividade, depende do material, e depende também da geometria do nosso material, né? O nosso dl dividido por uma certa superfície. Essa combinação toda é costume ser chamada de R, ou resistência do nosso material. De modo que aquela nossa lei de Ohm escrita então como densidade de corrente proporcional ao campo elétrico imposto sobre o condutor pode ser reescrita como ΔV igual a R vezes I. No caso particular de um condutor cilíndrico, essa nossa integração ela toma uma forma mais simples um pouquinho. Então, para o caso de um condutor cilíndrico, escrever aqui condutor cilíndrico, né?
nós ficamos com R igual a 1 sobre sigma, L, sendo L o comprimento do nosso condutor, dividido pela seção reta do nosso condutor S, e é costume chamar quanto maior a condutividade, mais fácil é, então essa resistência de fato diminui, e vice-versa, né? Quanto menor a condutividade, significa que o nosso metal oferece mais resistência à passagem então de cargas. Então é razoável chamar essa expressão de 1 sobre a condutividade de uma outra letra, vamos chamar de ρ, e esse ρ é conhecido então como resistividade. Não é densidade de cargas, né? Atenção para não confundir. E o que também essa fórmula ela é bem razoável, né? Então veja só, se nós estamos falando de resistência à passagem de cargas, quanto mais comprido for o nosso fio, é razoável esperar que seja mais difícil de vencer esse trajeto, né? Nossas cargas em movimento vai ser mais difícil para elas atravessar esse trajeto. Então, quanto maior o L, maior a resistência. E inversamente, se você aumenta a área, significa que você está facilitando a passagem da sua carga por esse trecho do seu condutor, fazendo com que a resistência diminua. Então, essa expressão ela tem essa interpretação, né, de ser proporcional a L e inversamente proporcional à superfície. E, bom, nós quando fizemos a lei de Ohm na sua forma que nós chamamos então de local, né, então nós escrevemos J igual a sigma E. O que nós estávamos fazendo na realidade foi escrever uma espécie de série de Taylor no nosso J como função do campo elétrico. Só que na série de Taylor nós perdemos o termo de ordem zero aqui. O que eu vou fazer agora vai ser, então, num caso mais geral, supor que eu poderia ter uma espécie de densidade de corrente mesmo quando eu não tenho campo elétrico aplicado sobre o meu trecho de condutor, ou seja, independente da origem que esse J0 tenha. Poderia ser origem química, por exemplo. Então, veja, se nós reescrevermos essa expressão, ela pode ser escrita como campo elétrico, naquele nosso trecho de condutor, igual a 1 sobre sigma do nosso J menos J0, e a integração do nosso campo por um trecho do nosso condutor seria então integral para ir de A até B, de E produto escalar com dl, isso igual a integração A até B, 1 sobre sigma J produto escalar com dl, menos um segundo termo aqui, sobre sigma J0 produto escalar com o nosso dl. Ora, esse termo aqui é o que nós estávamos deduzindo quando nós construímos a outra maneira de se escrever a lei de Ohm, e foi, na verdade, um certo R vezes I. E agora, mesmo na ausência, então, de corrente no nosso trecho de circuito, nós temos ainda uma expressão aqui que, por construção, veja, ela tem a mesma dimensão de diferença de potencial. Nós vamos chamá-la de um certo epsilon. E esse termo aqui que nós chamamos de força eletromotriz. Não é bem força no sentido newtoniano, então o nome não é o melhor de todos, porque essa expressão tem, de fato, dimensão de volts, né? Mas ele pode ser entendido, por exemplo, com origem química em uma pilha. Você tem, então, diferença de potencial entre os entre os terminais de uma pilha, mesmo na ausência de corrente no seu circuito. Nós temos algumas origens típicas para esse termo de força eletromotriz, que é origem eletroquímica. Um outro exemplo típico poderia ser também pensar que nós temos dois metais diferentes conectados em temperaturas diferentes. É o que nós chamamos de um termopar, e nós também temos deslocamento de corrente nesse material, mesmo na ausência de campo externo. Então, de fato, tem materiais que apresentam esse nosso epsilon. Efetivamente, o que nós vamos fazer agora, a partir do nosso futuro, vai ser considerar, então, que esse material com força eletromotriz, ele vai ter esse símbolo,
nós vamos chamar aqui de epsilon. Eventualmente ele pode ter uma certa resistência interna, e o símbolo que nós vamos usar para resistência interna, para lembrar aqueles nossos cilindros, vai ser um retângulozinho. Nesse caso particular aqui, a nossa pilha então tem uma certa queda de potencial entre os terminais que nós chamamos de positivo e negativo, e eventualmente ela poderia ter uma resistência interna que nós estamos chamando aqui de R, sendo que esse R foi oriundo daquela integração que nós tínhamos discutido antes na hora de construir a lei de Ohm na sua forma global, né? Para concluir então esse nosso vídeo, vale a pena fazer uma certa discussão aqui sobre, imagine então que nós temos uma certa fonte de força eletromotriz, epsilon, e nós colocamos então dois resistores, um que eu vou chamar de um certo R1 e um outro que eu vou chamar de um certo R2. E nós vamos partir do pressuposto então que nós temos duas leis. Nós chamamos então lei de Ohm e a outra seria a lei das malhas. O que essas duas leis vão implicar nesse nosso caso aqui, se nós olharmos esse trecho do circuito que tem dois então resistores que nós estamos chamando de R1 e R2? Vai passar uma certa corrente por esse nosso circuito. Essa corrente se bifurca, como nós já sabemos, então aqui aparece um certo I1 e aqui aparece um certo I2, lei dos nós. E o fato é que a diferença de potencial entre os pontos A e B nesse circuito, ela pode ser calculada por um caminho que passa pelo resistor 1 ou por um caminho que passa pelo resistor 2. Então nós estamos usando agora a lei das malhas. Isso implica que nós poderíamos escrever então delta V AB, vamos escrever assim, que seria a diferença de potencial entre A e B. Então ela poderia ser escrita como R1 I1 ou R2 I2. Tanto faz. Então nós usamos a lei de Ohm para concluir que essa integração vale R1 I1, ou lei das malhas, ela vale que também eu poderia ter escolhido outro caminho, já sabendo que a diferença de potencial por um caminho fechado é zero, né? Então outra maneira de pensar sobre essa integração é fazer esse caminho aqui fechado, olha. Nós vamos concluir que também ela vale R2 e 2. Se nós dividirmos então uma expressão pela outra, nós ficamos com ΔV igual a R1 e 1 dividido por R2 e 2. Esse aqui fornece o nosso ΔV AB. E o fato é que essa divisão fornece exatamente 1. É uma espécie de fato experimental, né? Então nós concluímos aqui nesse caso que a razão entre as correntes é uma certa constante. Então veja, se nós partirmos da lei de Ohm e unido com a lei das malhas, nós concluímos que a razão entre as correntes é uma constante. Quando nós falamos então de verificação experimental de uma certa lei, isso é só uma palavra bonita para tentar justificar que nós estamos tentando, na verdade, falsear essa lei e ainda assim não estamos conseguindo. Reparem a ordem, né? Que nós partimos da lei de Ohm e lei das malhas para concluir que a razão entre as correntes é uma constante e não o contrário. Você não pode partir da razão das correntes ser uma constante para concluir que existe o potencial. Com isso, então, nós concluímos esse vídeo sobre o primeiro passo que nós damos na eletrodinâmica, né, envolvendo conceitos ligados com corrente, lei de Kirchhoff, né, lei das malhas e lei dos nós, também a lei de Ohm, que relaciona então a diferença de potencial com corrente em um certo circuito. E nós demos o primeiro passo, conseguir injetar correntes então nos nossos circuitos com o que nós chamamos de força eletromotriz. Se você gostou desse vídeo, então deixe um like, ajude a compartilhar tanto o canal quanto o vídeo. Críticas, comentários e sugestões pode deixar aqui embaixo ou me escrever um e-mail, fiquem à vontade. Estou tentando melhorar a qualidade, eu acho que dei um salto agora no áudio. O áudio tinha ficado ruim nos dois últimos vídeos, mas acho que agora já deu uma melhoradinha. É isso, pessoal. Então, obrigado pela atenção e até mais. Tchau.